Partimos já para a revista de imprensa desta manhã, hoje com Rosália Amorim, coordenadora-geral da revista Exame. Está já nas bancas a edição de junho. Rosália, bom dia. Vamos começar precisamente pela revista Exame. O que é que há a destacar? Logo o tema de capa. Exatamente, o tema de capa, começamos com esta temática de dinheiro procura-se. Na verdade é o que os empresários procuram neste momento junto dos bancos e das várias instituições, e queixam-se que não há crédito para as empresas desenvolverem os seus projetos, para continuarem a investir em Portugal. O que a Exame fez foi saber como é que pode financiar a sua empresa. Fez as contas, somou o dinheiro todo que neste momento estará disponível para crédito às empresas e entre bancos e fundos haverá qualquer coisa como 30 mil milhões de euros. Ora bem, só nos bancos serão cerca de 24 mil milhões, o resto está em fundos de investimento, capital de risco, são todas portas a que os empresários podem bater no caso de quererem realmente financiar os seus projetos. Agora apuramos também que os bancos e todas estas instituições estão muito mais exigentes. Os critérios apertaram, os rácios de solvabilidade, potencial de crescimento são muito mais apertados do que eram anteriormente e também por isso mesmo continuamos a ouvir queixas dos empresários, queixas dos patrões. Mas o que é certo é que o dinheiro está lá. Portanto, também caberá ao mundo empresarial apresentar aqui boas propostas de investimento que sejam sedutoras para que estas instituições as apoiem. Depois há imensas linhas do IAPMEI, do próprio CREN. Vem aí mais um fundo comunitário de apoio para Portugal. Digamos que é o nosso último mielheiro e que temos de aproveitá-lo bem para fazer crescer a economia. E há depois também o papel da Caixa Geral de Depósitos. Ainda ontem o Ministro das Finanças falava que esse papel tem que ser cada vez mais decisivo. É também por aí um dos caminhos? Também por aí, decisivo e mais ativo também na economia. Ativo. Eu julgo que haverá aqui uma forte pressão por parte das autoridades, por parte do Governo, mais propriamente, no sentido dos bancos abrirem um bocadinho também as portas aos empresários, apoiarem, e a Caixa Geral de Depósitos obviamente terá aí o papel pioneiro de apoiar aquilo que se chama o fomento, não é? Do país. A Exame continua a falar de investimento e dá aqui um caso, vem na página 66, o caso de um milionário português que está disposto a investir? Um milionário português que está disposto a investir, exatamente. Este milionário português foi descoberto pela revista Exame, curiosamente no ano de 2006, em que fomos ao seu encontro na Suíça e na altura fazia relógios de luxo, criou a Roger Dubuis, que é realmente uma marca de luxo, depois vendida ao grupo que tem a Cartier, que é o Richemont. E esse empresário, que se chama Carlos Dias, voltou agora a falar com a revista Exame para contar o que é que está a fazer ao dinheiro que ganhou com essa venda da marca ao grupo da Cartier. E está a investir em Portugal mais de 120 milhões de euros, está a investir na área dos vinhos, na área da saúde privada, tem um hospital em Coimbra, que é o Idealmed, onde investiu só aí cerca de 50 milhões de euros, e também em 8 quintas que são produtoras de vinho em Portugal. Esses vinhos, ao que apuramos, são vinhos de topo, vinhos de luxo, um bocadinho no seguimento daquilo que fez com a relojaria suíça. Portanto, é este o segmento? Este segmento é absolutamente premium, vende muito os seus vinhos na China, no Brasil, nomeadamente em São Paulo, que é um país que realmente está a crescer bastante e que tem muito poder de compra, e também em Angola e em Portugal, que é um mercado mais pequeno, mas onde está presente. E há um dos vinhos, curiosamente, que é o Iminência, que já chegou à mesa do Papa. Portanto, são todos eles vinhos de topo, e esse investimento deste milionário estende-se ainda a uma terceira área, que é a área das tecnologias. Portanto, é uma história surpreendente de alguém que está fora, mas que continua a acreditar no seu país. Aliás, numa entrevista aqui na Exame, explica porque continua a acreditar no seu país e refere que empresários como ele devem até dar o exemplo para puxar para a economia, devem dar o exemplo e devem ser solidários para com os portugueses que atravessam um momento de recessão. Ora bem, então vale a pena mesmo conhecer a história deste português milionário Carlos Dias, que vive na Suíça. A Exame fala ainda de felicidade nas empresas. Ora, com a alta taxa de desemprego que nós temos, ainda é popossível falar sem associar a felicidade ao emprego? Ainda, se calhar é por isso. Aliás, ter emprego é uma felicidade. Não é? Ter emprego é uma felicidade nos dias que correm. Este estudo, que se chama Happiness Words, foi realizado realmente exclusivo para a Exame e mostra que os portugueses, os profissionais portugueses, estão mais felizes em 2013 do que em 2012. Enfim, não é um salto gigantesco, é uma pequena diferença em relação ao ano passado. A questão é que todos os profissionais entrevistados têm emprego e, portanto, o que se concluiu é que neste momento as pessoas valorizam muito mais o facto de ter emprego, apesar dos seus cortes com os impostos, enfim, apesar de alguma desmotivação que possa haver nas organizações, quando se sentam no final do dia, concluem que a felicidade é grande, porque realmente vem à volta um panorama que é muito assustador até com os níveis de desemprego que há em Portugal. Definimos também aqui qual é que é o retrato robô das pessoas mais felizes a trabalhar em Portugal. Em geral, é o homem, não é a mulher. Portanto, nós não estamos no topo. Não somos as mais felizes. Os homens são mais felizes que as mulheres, pelos vistos, segundo este estudo. Têm funções executivas, regra geral, e trabalham no setor imobiliário e no retalho.
É curiosa também esta conclusão, o imobiliário, uma área que não está em alta, como nós sabemos, está a atravessar imensas dificuldades, no entanto, quem tem emprego e vive de comissões, que é o que acontece com muitos destes profissionais, acaba por conseguir ter ali sempre um retorno que o deixa feliz e que corresponde aos seus objetivos, porque obviamente a felicidade depende muito das expectativas de cada um. É também dito que são mais felizes os profissionais que têm objetivos definidos, traçados, que sabem exatamente onde é que querem chegar, e é o caso de muitas das pessoas que trabalham no imobiliário, e apura-se aqui também que a pessoa é mais feliz naquilo que faz do que na empresa propriamente dita. Ou seja, quem está empregado, quem tem trabalho, está realizado naquilo que está a fazer, mesmo com tudo o que se passa à sua volta, consegue encarar o mundo laboral pelo lado mais positivo. Muito curioso, são muito curiosas estas conclusões. Rosália, vamos avançar agora para o Jornal de Negócios. Falamos também de uma economia a crescer, isto vem quase em contraciclo com pelo menos a sensação que se calhar todos nós temos um pouco a nossa vida, nem tudo é mau, é isso que Exato, nem tudo é mau. Eu julgo que estamos aqui perante um país em duas velocidades, um país que, como hoje, tem a greve do metro, contestação nas ruas, apesar de ser uma contestação a cantar, não é? Geralmente pacífica, mas tem contestação, tem as greves e, por outro lado, há vários casos de empresas que estão a ter sucesso, lá fora, e o Jornal de Negócios destaca isso. Qual é que é a economia que cresce? Quem é que são os heróis aqui de várias empresas que conseguiram dar a volta por cima, conseguiram dar a volta à crise? E eu destaco aqui um dos casos, que é a da Burel. A Burel é uma fábrica de lanifícios, aliás, a fábrica chama-se Lanifícios Império, e Burel é o tipo de tecido que é feito, que servia para aquecer, enfim, quem morava na Serra da Estrela, durante as últimas décadas teve essa função, e de repente caiu um bocadinho em desuso, pouca gente ligava ao tecido, mas houve uma pessoa, a Isabel, que está aqui, a Isabel Costa, que trabalhava na empresa, acreditou que poderia ressuscitá-la, uma vez que estava à beira da falência de fechar portas, e, enfim, foi bater à porta de quem poderia ter interesse em comprar este Burel, de quem poderia aplicá-lo de uma forma inovadora, e conseguiu, por exemplo, convencer a Microsoft, e a Microsoft hoje em dia faz as capas do seu tablet com este tecido. Além disso, tem aqui vendas para os Estados Unidos, para a Holanda, para a Bélgica, e conseguiu dar a volta por cima, pegando naquilo que nós temos de melhor, que são muitos dos produtos tradicionais, e inovando. A cortiça é um exemplo. Já está quase consolidada como um material importantíssimo. Exatamente, e a Burel, por exemplo, faz também, além da capa do Surface, que é o tal tablet da Microsoft, faz, por exemplo, revestimentos de paredes. A Exame teve na Microsoft este mês, também com um artigo que está na edição, e que mostra como é que paredes conseguem ser revestidas e isoladas do ponto de vista acústico com este tipo de tecido. Portanto, há aqui muitas funcionalidades, é uma questão de recriar, de reinventar aquilo que é as tais boas ideias. Exatamente. Estamos quase a terminar o nosso tempo e vamos olhar ainda para os jovens empreendedores. Muito se tem falado de jovens empreendedores, a Visão também pega no assunto, faz capa até. Exatamente, há aqui um Portugal positivo claramente evidenciado nos mídia e que merecem destaque hoje. São miúdos que criaram negócios e são mesmo miúdos, porque olhando aqui para os vários casos, um tem 19 anos, outro tem 16, outro 18, outro 21. Enfim, são todos muito ligados às áreas das tecnologias, sem dúvida alguma, mas que não tiveram receio de apostar e não tiveram receio de assumir o erro. Alguns deles contam mesmo que já lançaram projetos que correram mal, como é o caso do Diogo Silva, acabou por ir por água abaixo o negócio que criou, mas deu a volta por cima e criou um outro projeto que envolve o apoio aos jovens e às comunidades, tal como há um outro jovem que aos 14 anos começou a criar uma plataforma online e aos 21 anos conseguiu captar a atenção da Microsoft e da BMW. Portanto, quem diz que a nova geração está perdida, não está nada perdida. Há aqui muitos bons exemplos de pessoas empreendedoras em Portugal. Que são histórias realmente muito interessantes. Exatamente. Vale a pena acompanhá-los e ver até onde é que eles vão. Para terminar ainda, abre oficialmente a época de festivais, é isso? A começar no Porto agora com este festival de música? Festivais, supostamente... O tempo ainda não lembra. Verão, é o tempo ainda não lembra, exatamente. Portanto, quem vai ao festival tem de ir bem agasalhado. Mas, no fundo, há aqui um primeiro festival, que é no Porto, que é este Ótimos Primavera Sound, e que, de alguma forma, tem aqui um papel importante também para dinamizar aquilo que é a economia do Porto. Ora bem, vêm cá nomes como Nick Cave, James Blake, e do lado dos portugueses há 5 bandas, entre os quais os Mão Morta, que há muito não se ouvem. Portanto, para quem gosta de música, é sem dúvida uma boa sugestão para os próximos dias. Ao final da tarde abre este festival. O que achei curioso também nesta iniciativa é que, além de dinamizar culturalmente a cidade e de trazer pessoas de vários países, sobretudo espanhóis, os nossos vizinhos espanhóis acorrem muito a este
festival no Porto, dinamiza muito a economia daquela cidade. Esperam-se 20 a 25 mil pessoas, a taxa de ocupação das unidades hoteleiras é de cerca de 80 a 90%, o ano passado foi de 100, é verdade, talvez quem gosta de música estivesse menos assustado com a crise e com a austeridade, mas o que é certo é que ainda são 80 a 90% de ocupação hoteleira, que vem dar aqui uma dinâmica importante e positiva à cidade. Podemos dizer mesmo que a música e que a cultura também podem ajudar a enfrentar a crise, e queria terminar com esta nota positiva de que há muitas formas de dar a volta por cima. E deste muitas aqui nesta revista de imprensa, foram muitíssimos os exemplos. Rosália Lee, muito obrigada pela presença na revista de imprensa desta quinta-feira. Faltam 15 minutos para as 11, vamos voltar à hora certa para atualizar toda a informação deste dia, logo a seguir o Opinião Pública. Até já.